Bom dia, pessoal. Bom dia. A gente está ficando muito craque com esse nosso horário. 8 horas e 1 minuto. Isso se o Instagram não tivesse dado um problema. Dizem que desde ontem ele está tendo estabilidade, o Instagram e o Facebook. Inclusive, ontem a gente teve muita gente que conversou com a gente nesse encontro nosso ao vivo. E eu não consegui salvar os contatos que fizeram. Então, assim, teve gente que deixou e-mail, teve gente que deixou telefone. Se vocês tiverem aí novamente, mande para mim que eu retomo esse contato do pessoal que estava ontem. Ontem a gente teve um encontro, pessoal, que foi mais denso um pouco, onde a gente falou de estratégias de internet, como a internet ela pode te auxiliar na condução aí da sua candidatura. E esse foi um assunto que também rendeu muito. Enfim, né, a gente tem conversado aí, parece que o pessoal tem gostado bastante, porque depois os comentários, a gente está vendo que está ajudando, a gente está vendo que as pessoas estão entendendo o que é o objetivo do trabalho, e que é ajudar você aí, o candidato, a construir a sua candidatura de forma rápida, sustentável, né, barata, e para você ser eleito em 2020, ok? Hoje, quinta-feira, dia 31 de outubro, e a gente vai falar do básico, né? O iniciar a campanha, como iniciar uma campanha. E isso é o básico do básico, né? Quais são os primeiros passos que a pessoa precisa de ter, quais são os primeiros passos que você vai percorrer para iniciar a sua campanha até o dia em que você se declarar candidato, tá? Lembrando que é o seguinte, uma candidatura ela tem três pilares, três tripés, né? Para você iniciar uma candidatura, você está apto a se candidatar, você tem que ter três tripés, que pelo menos dois tem que funcionar, ok? O primeiro tripé é visibilidade, ou seja, você tem que ser uma pessoa conhecida. Por isso, hoje, a internet é uma grande aliada para te tornar conhecido. Quem já é conhecido na cidade já é uma grande vantagem, né? Muitas pessoas entram em campanha exatamente acreditando nisso, acreditando que somente o conhecimento é suficiente. E isso daí é interessante, isso daí, de certa forma, massageia o ego, porque o seu colega de trabalho, o seu colega da sua cidade, ele vai chegar e vai falar para você, olha, eu acho que você deveria ser candidato, porque você é tão conhecido. As pessoas não estão erradas em falar isso, não. O primeiro ponto é ser conhecido. Então, quando você é uma pessoa conhecida, você já larga na frente. Outro ponto é relevância, né? Qual é a relevância sua para aquela candidatura? Qual a relevância de você enquanto pessoa para aquela candidatura? Isso significa o seguinte, significa que você é um líder, né? Você é uma pessoa que está sabendo se posicionar diante de uma oportunidade da sua cidade, uma oportunidade que seja de fim de um movimento político, início de um movimento político, ou uma oportunidade porque apareceu uma situação onde que você teve que exercer uma certa conduta e essa conduta te deu visibilidade. Então, a segunda questão é a visibilidade. Pessoal, os passarinhos aqui, isso aqui, só uma árvore na minha frente da minha casa é suficiente para poder abrigar um monte de passarinhos. E é interessante que tem duas maritacas, né? Não sei como é que vocês chamam aí na sua cidade, mas são aqueles passarinhos verdinhos e tal. Não sei como é que é o nome disso, mas eu chamo de maritaca. E vem discutir relação todo dia. Aí os dois se juntam ali e ficam ali discutindo a relação o tempo todo todo dia de manhã. Mas enfim, né? Deixa eles aí, são muito bem-vindos. De vez em quando aparece um tucano, né? Também um casal de tucano. Aqui a gente eu estou no centro da cidade e tem esse privilégio dos passarinhos, acordar com os passarinhos. Bom, e o que é o terceiro ponto? Você está adequado ao seu público-alvo. Tá? A gente falou muito disso ontem. Muitas vezes a pessoa entra numa candidatura e o que ela quer com essa candidatura é agradar todo mundo. Não existe um público-alvo onde que ele é mais aberto a receber a sua mensagem. Então, tendo dois, pelo menos, desses três fatores aí a seu favor, visibilidade, relevância e adequação ao seu público-alvo, você já pode pensar
em se candidatar para a eleição de 2020 para um vereador, tá? Tendo isso aí, você vai partir para algumas perguntas, você tem que responder alguns questionamentos. Por exemplo, você tem apoio da família? Tá? Porque não adianta você ser um candidato, não adianta você se eleger e depois perder a família. E a família ela entra na campanha junto também. A família sofre, né? Porque você vai ser criticado, a sua vida vai ser devassada, as pessoas vão investigar o que tem de errado, e isso fatalmente eles vão fazer da mesma forma com a sua família. Então, se a sua família te der o apoio, ótimo, né? Se ela não te der, você tem que conversar isso muito bem com a família, porque a sua família precisa estar preparada para a campanha. Lembrando que quando você entra em campanha, a sua família também entra. Outra questão, você tem recurso financeiro para manter essa campanha? Tá? Não acredite que o partido vai te ajudar com 100%, não acredite que vai aparecer apoiadores. O partido te apoia se tiver uma condição específica e financiadores de campanha só vão aparecer se você tiver uma situação específica. Qual que é a situação específica? Ter base eleitoral. Então, se você tiver uma base eleitoral, você vai ter um apoio do partido, porque, claro, o partido vai saber que você é uma pessoa importante e influente naquela base eleitoral. Se você não tiver uma base eleitoral, o partido, você não vai ser o queridinho do partido e nem vai aparecer os financiadores de campanha. Então, você precisa de ter dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você tem que construir a sua base eleitoral. A gente está fazendo agora uma campanha muito forte em cima dessa questão da base eleitoral, porque as pessoas que constroem base eleitoral nesse momento da campanha, elas têm uma probabilidade de vitória muito maior. Tá? Tem um e-book nosso tem uma oferta especial de um e-book de lançamento, e essa oferta está aí disponível para vocês exatamente por a gente entender que, pela toda a experiência que a gente já passou, que as pessoas que construíram a sua base eleitoral até fevereiro, né, janeiro, fevereiro, foram as pessoas que tiveram maior probabilidade de ser eleita. Você tem controle emocional? Tá? Da mesma forma, o que é isso daí? As pessoas vão te criticar, as pessoas vão bater. Como a gente costuma falar, você vai levar pedrada. Tá? E se você vai levar pedrada, as pessoas vão entender que você não é um candidato. Então, você precisa de estar bem preparado para levar essas pedradas. Então, é um controle emocional. Controle físico, você está preparado fisicamente para isso? Porque você vai ter muita caminhada, muito trabalho, muita conversa. E se você começar a dar sinais de desgaste, a população vai entender. Olha, se não está aguentando fazer campanha, como é que vai aguentar administrar? Ok? Então, o preparo físico é importante, porque é uma maratona aquilo tudo que você vai passar. E, por fim, você já pensou como que você vai escolher o partido? Porque o partido, você tem condição ou de ficar refém do partido, e aí você vai ser uma espécie de marionete ali dentro do partido, para eleger alguém que o partido determinou que seria o eleito, ou então você pode ser exatamente o queridinho do partido. Como, pessoal? Repetindo aquilo ali que eu acabei de falar, se você tiver uma base eleitoral. Ok? A terceira situação... Bom, tendo passado por essas perguntas, você tendo os critérios, você tendo as condições necessárias para se encaminhar, você vai entender, vai começar a fazer outras perguntas que dizem respeito agora à montagem da sua estratégia. E essas outras perguntas dizem respeito a quem? Ao seu eleitor. O que você tem que saber do seu eleitor? Por que o eleitor votaria em você? Quais são as características, quais são os benefícios que você vai trazer para o seu eleitor para fazer ele votar em você? Pessoal, a gente parece que continua tendo aí alguma instabilidade no Instagram. Ontem a gente teve essa instabilidade, esse encontro ao vivo eu perdi, inclusive eu perdi aí o contato das pessoas que fizeram comigo, pessoas que fizeram contato comigo, eu perdi ali o e-mail, o telefone deles. Então, se você teve nesse nosso encontro ao vivo ontem, dia 30 de outubro, você deu um toque aí. Parece que hoje está da mesma forma, tendo alguma instabilidade no sistema. Não no sistema nosso, né? Estou conferindo aqui a internet, está tudo funcionando.
Mas eu vi alguma reportagem falando que foi ontem, dia 30 de outubro, teve algum problema na internet, no Instagram e no Facebook, que é onde que a gente está transmitindo aqui agora. Então, pensando agora na estratégia, você tem que entender por que o eleitor vota em você, e tão importante quanto é você entender por que o eleitor não vota em você. Tá? Quais são os motivos pelo qual o eleitor te rejeita? Quando você entende os motivos pelo qual ele te rejeita, porque o que é a rejeição numa eleição? A rejeição é um teto, tá? Dali você não passa. E se você não souber qual que é os motivos dessa rejeição, porque pode ser um motivo contornável, aí você quebra esse teto e começa a subir um pouco mais. Ok? Então isso daí já faz parte de um pouco mais avançado, já é a estratégia. E por que votar? É o que todo mundo faz a campanha, o que todo mundo está ali buscando, né? As pessoas estão sempre buscando o positivo, mas se esquecem de olhar o negativo, porque é onde que ela encontra a resistência ali e aonde que não vai subir. E aí, feito isso, você tendo esse cenário, essa montagem de estratégias, montagem de contexto, você vai começar a se perguntar, então, quando lançar, tá? Quando lançar a sua candidatura. A dinâmica das eleições, elas estão mudando. Tá? Antigamente, por que as pessoas adiavam ao máximo o lançamento da sua candidatura? Para não sofrer críticas, para não sofrer desgaste da sua campanha. Hoje, com o aparecimento, hoje com a internet, o que a internet trouxe para a gente? A possibilidade de uma pessoa de fora, de um aventureiro, se sobressair porque ela utilizou a internet. Tá? Ela utilizou a internet para se tornar conhecida, não para se tornar relevante. A relevância tem a ver com outros fatores, mas a internet tem a ver com ser conhecido. E aí a pessoa, então, ela pega e faz uma campanha muito forte na internet, ela se torna conhecida e daí em diante ela vai galgando os outros passos. De quê? De se posicionar diante ao seu público eleitor. Manolo, MH Manolo, tudo bem? Você está falando da onde, Manolo? De qual cidade? Conta pra gente aí. Então, a internet, ela... Aí, o Edirley Maiolo. O Edirley, eu acho que você estava aqui ontem, foi uma das pessoas que mandou o e-mail para a gente. Rapaz, deu uma instabilidade no Instagram ontem, talvez você deve ter lido isso aí em algum momento. Manda novamente, mas manda no privado. Manda um direct para mim, que eu te mando o material que eu tinha falado. Tá? Que era o material sobre o nosso treinamento, e era o material, aquele e-book que a gente tinha trabalhado ali ontem sobre os passos que você tem que cumprir na internet. Eu te mando esse material também. E o Manolo está falando de Fortaleza, Ceará. Ok. Fortaleza, Ceará. Já trabalhei em Fortaleza. Fortaleza eu tive uma situação com um candidato, que depois ele foi, inclusive, candidato a presidente do Brasil. E a gente sentado numa mesa, e ele pegou e falou comigo assim, falou de pesquisa, né? Falou comigo assim, olha, o meu nariz é um instituto de pesquisa. Cara, e ele tinha razão, mas isso em Fortaleza. Em Fortaleza ele conhece muito do Ceará. Né? Mas, infelizmente, ele não teve razão em relação às pesquisas no que diziam respeito ao Brasil. Enfim, sou Cabo Maciel Alves, da Polícia Militar do Ceará. Ah, ok, a Polícia Militar do Ceará é uma polícia muito atuante, muito forte, teve um investimento muito grande. Eu espero que continue da mesma forma que foi quando eu trabalhei aí, tá, Cabo Maciel? Eu espero que sim. Era uma guarnição muito respeitada e que, quando eu tive aí, eu passei a admirar bastante. Bom, então, o que a gente está falando aqui, né? Desse início, né? De como que você inicia a campanha, né? Só recapitulando aqui, porque eu estava conversando ali com o Edirley e com o Cabo Maciel. Então, a primeira coisa, né? Quais são os pilares da campanha, né? É você ter visibilidade, você ter relevância e você estar adequado ao seu público-alvo. Um segundo momento aí,
para iniciar a campanha, você tem que responder as perguntas. Se você tem apoio da família, se você vai ter dinheiro, se você vai ter um emocional forte para poder aguentar uma campanha, se tem preparo físico, porque a campanha é uma maratona, e como que é a sua relação com o partido. Lembrando que, se você não for o queridinho do partido, você não é a pessoa que vai, não vai ser a pessoa que vai ser determinado os maiores recursos para você. E recurso de partido só vai caso você tenha base eleitoral. Aí, o terceiro ponto para você iniciar a sua campanha, você pensar na sua estratégia, o porquê votam em você, quais são os motivos que levariam o eleitor a votar em você, ou seja, o que o eleitor tem de benefício votando em você, e o que o eleitor e por que o eleitor não votaria em você. Por que o não votar em você é importante você ter essa resposta? Porque a rejeição é o teto. E essa rejeição ela pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa básica. Se você descobrir essa rejeição, esse teto seu ele tende a subir, esse teto tende a aumentar. E aí a gente estava nesse terceiro ponto aqui, que é quando se lançar. Tá? Quando se lançar candidato. E o que eu estava falando? Que antigamente as pessoas adiavam ao máximo. Que susto, rapaz! Gente, chegou meu filho aqui acordando agora e ele veio me dar um beijo. Dê um oi pro pessoal, tá todo mundo ali conversando. Tá bom? Vai lá, daqui a pouco eu chego lá. Ah, pessoal, não tem que parir isso, né? Não tem, não. Isso é ótimo. Trabalhar em casa tem as vantagens, mas também tem as desvantagens. Isso aí é uma tremenda vantagem, né? Ele acorda todo dia de bom humor e que isso sirva para a gente, que sirva de inspiração. Pessoal, fiquei até com calor. Então, pessoal, quando se lançar, né? As pessoas antes adiavam ao máximo o lançamento da sua candidatura, mas porque confiava em outras estratégias, por exemplo, estratégias de marketing, estratégias de... E aí achava que aquilo ali era suficiente. Esse fato de adiar ao máximo, ele vem perdendo essa vantagem competitiva, tá? Então, o que é recomendado hoje? É que você já comece a falar que é um pré-candidato, ou pelo menos comece a agir como um pré-candidato, tá? Estou lembrando aqui o Cabo Maciel, um policial militar, eu estou vendo aqui, tem um policial militar no Rio de Janeiro, tá? Que ele está tendo uma atuação muito interessante nas redes sociais. Ele já ganha uma grande visibilidade e muito provavelmente ele vai sair para vereador na eleição do ano que vem. Qual que é a atuação dele? Nos dias de folga, ele vai em manifestações, é uma pessoa muito esclarecida, uma pessoa que sabe conversar muito bem. Nos dias de folga, ele vai em locais onde ele não é bem quisto, ele vai em manifestações contrárias ao que ele apoia, manifestações contrárias ao que ele acredita, e ele questiona os motivos daquelas manifestações. Provavelmente, ele já está plantando aí a sua candidatura para o ano que vem, ou quem sabe, daqui a 2 anos para deputado. Tá? Mas já é um bom trabalho. Ou seja, ele não precisa de falar que ele é um candidato, mas ele está agindo como um candidato. Ele está fazendo o quê? Formando a sua base eleitoral. Outra situação que você deve lançar a candidatura quando tem disputas internas. Eu acabei de falar do partido aqui. Então, o partido normalmente ele elege ali um queridinho. E você, muitas vezes, precisa se tornar o queridinho do partido. Se essa disputa interna é muito grande, você se lança como candidato e começa a trabalhar a sua base eleitoral. Exatamente para quê? Para que essa atenção do partido, no mínimo, ela seja dividida entre você e a outra pessoa. Tá? Um outro fator para você lançar a sua candidatura também agora, inicialmente, é quando você não é muito conhecido. Porque aí sim você ganha a visibilidade que a gente falou aqui no início. E ganhando visibilidade, você tende a ganhar maior relevância. E um outro momento também que te favorece, caso você queira lançar, não estou falando aqui de ética, mas cada um faz o que bem entender com a sua candidatura, é quando você tem certeza que você não vai sair candidato, você já tem a certeza absoluta, mas você avisa isso, fala isso para o partido e trabalha a sua base eleitoral.
O que você vai fazer depois? Você vai vender essa candidatura muito cara. Tá? Porque o que você tem? Você tem o cerne da questão que um eleitor tem. Base eleitoral e uma candidatura já consolidada, já falada. A gente viu isso muito, viu acontecendo isso muito aqui, né? Na eleição presidencial do ano passado, vocês lembram do Luciano Huck? Pois é, ele veio afirmando, não sei, vou, não vou, vou, não vou. E aí, no último momento, não vou. Ele vendeu caro aquela candidatura dele. Aqui em Fortaleza são 610 mil eleitores e ainda não fizeram a submetria. Isso é ruim para o partido? Sim, é muito ruim. Porque qual que é a grande questão? A biometria, quando a pessoa não vota, você diminui o percentual de votos válidos. Tá? E lembrando que, se você diminui o percentual de votos válidos, as pessoas que estão melhor posicionadas, elas precisam de menos votos para poder se eleger. Tá? Existe aquela lenda que pega e fala assim, olha, o voto branco, o voto nulo, ele vai para quem está ganhando. Não é isso, tá? Esse voto não vai para ninguém, mas é porque você diminui o percentual de votos para poder se eleger, você diminui a presença nas urnas, então quem está na frente, ele vai precisar de menos votos para se eleger. Agora, qual que é a grande questão? Tá? O TSE, e esse é um trabalho que o TSE faz muito bem feito, ele começa agora em janeiro com campanhas intensas para a biometria, para poder refazer a biometria. O que é que tem de percentual aí? O TSE consegue diminuir algo em torno de 80% a 90%, ele consegue trazer de 80% a 90% de pessoas que ainda não fizeram para se cadastrar na biometria. Ou seja, as campanhas do passado, elas tiveram uma perda, elas não tiveram uma eficiência para apenas 10 a 20% da população. Ou seja, de 610 mil, a gente vai estar falando aí de 60 mil pessoas. É um percentual ainda muito grande, tá? Mas o TSE ele consegue diminuir esse fator da biometria com as campanhas que ele começa a fazer agora em janeiro, fevereiro. Então, sim, é ruim, mas existe a condição de reverter isso até o ano que vem, é muito grande. Ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem mandar alguma questão, alguma dúvida, podem mandar por mensagem direta, por mensagem privada. Deixe o seu e-mail. Pelo seu e-mail, estou sempre mandando algum material, estou sempre mandando vídeo, eu estou sempre enviando ferramentas que podem auxiliar vocês aí, tá? Nós temos também os nossos treinamentos, tem um treinamento básico, treinamento intermediário, treinamento avançado, treinamento básico, iniciando aí a sua campanha eleitoral. O treinamento básico é esse é o básico, o treinamento intermediário é montando a sua base eleitoral, tá? E o treinamento avançado, o Manolo, eu vou anotar aqui, mas ok, tudo bem, vou anotar aqui o seu e-mail. E o treinamento avançado, a gente fala sobre as estratégias, né, como que você utiliza aí, principalmente a candidatura e o candidato. As pessoas elas costumam negligenciar muito essa questão, né, o que é uma candidatura, o que é um candidato. Quando tem a união de candidatura e candidato, o que ocorre? Aquela explosão de votos. A gente já deve ter visto nas cidades, a pessoa, olha, mas eu não dava nada por esse sujeito e ele foi muito bem votado. Por quê? Porque ele tinha uma candidatura muito bem consolidada, ele era um candidato certo para aquela candidatura. E aí, isso daí é o que faz funcionar. Ok? Mando para você o Cabo Maciel Alves. Mando sim. Pessoal, vou ficando por aqui, lembrando que todos os dias, nesse mesmo bate-horário, 8 horas, nós estamos aqui tendo essa conversa. Mande suas dúvidas, mande suas questões, e a gente bate grande esse grande papo aí que é interessante para mim, que é interessante para vocês aí. Um grande abraço para todos vocês.